Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Maçon News. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Ordem Demolay. O nosso convidado é o Paulo Piancó, da cidade do Crato, no Ceará. Ele que entrou na Ordem Demolay com 14 anos, foi mestre conselheiro do capítulo, mestre conselheiro regional, mestre conselheiro estadual adjunto. Agora ele vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, meu tio? Como é que o senhor tá? Espero que esteja tudo bem. Tudo ótimo. Estou falando daqui da cidade de Caruaru, Pernambuco. Bom, Paulo, terra Paulo, eu boa. queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória na Ordem Demolay, para a gente conhecer. Bom, primeiramente eu sempre fui muito familiarizado com a maçonaria, a família maçônica. Meu pai, ele é maçom, também aqui da minha cidade. E por ele ser maçom, todos os eventos que tinha na maçonaria aberta, né, um jantar, um almoço, que a maçonaria aqui da minha cidade oferecia, temos mais de 5 lojas, salvo engano, aqui na cidade, ele sempre levava. Eu sempre via outros filhos de maçons com trajado, com capa, e eu ser maçom mirim, né? Eu entendi que existia, mas eu pensava que era maçonaria mirim. Eu até falava, pai, eu quero ser maçom mirim, eu quero ser maçom mirim, e eu me encantava, porque eu via meu pai, desde novo, ele saindo todo de alvinegro, né, de blazer, todo bonito, indo para as reuniões da maçonaria, e isso já me enchia de orgulho. Então, eu disse que eu queria iniciar na maçonaria mirim. Quando eu completei meus 12 anos, infelizmente meu pai, por motivo de trabalho, teve que se ausentar um pouco da maçonaria, né? E, obviamente, eu tive que me ausentar um pouco. E quando eu completei os 14, né? Na verdade, não, os 16, 14, foi entre 14 e 16. Eu estava no nono ano, na verdade, no ensino médio, e eu tenho um colega que hoje é um mestre conselheiro do meu capítulo, ele falou, ei, cara, você quer iniciar e tudo? E logo de início eu lembrei dos tempos que eu frequentava a maçonaria já, e eu falei, sim, eu quero iniciar. Eu iniciei, sempre levei a maçonaria, a Ordem Mulher muito a sério, eu era apaixonado, frequentava manhã, tarde e noite, e desde 2016, eu iniciei dia 19 de 17, na verdade, 17 de setembro de 2016, eu sempre fui muito presente. Então, desde 2016 até agora, eu sempre nunca faltei às reuniões, nunca faltei na Ordem de Molay, que é uma das responsabilidades que eu tenho para a minha vida. Legal. E como é que foi ocupar o cargo, por exemplo, de mestre conselheiro regional, e agora você é mestre conselheiro estadual adjunto? É muita responsabilidade, não? Muita responsabilidade, né? Os cargos em si, eles já trazem um compromisso muito grande. Eu sempre falo para os meninos aqui do meu estado que quando a gente inicia na ordem e depois que a gente inicia a ordem e ocupa um cargo de liderança, seja um mestre conselheiro regional, o cargo em si ele traz muita maturidade, responsabilidade, compromisso, não só na ordem de mulher, mas também na nossa vida profana. Quando eu fui mestre conselheiro, em 2018.2, foi justamente o período que teve o Congresso Estadual da Ordem do Mulher Cearense, que foi na minha cidade, aqui no Crato. Foi o 13º Congresso Estadual. E muita responsabilidade, um compromisso, junto com o meu capítulo, o Conselho Consultivo, a nossa lojas apoiando, a gente tinha um compromisso com o nosso estado de realizar um evento muito bom. Então, assim, além de ser meu primeiro cargo administrativo, eu fui nomeado pelo Conselho, além de ser meu primeiro cargo, eu tinha uma responsabilidade do Congresso, que eu trabalhei muito com o nosso capítulo de realizar um evento muito grande. Só que no meu cargo de mestre conselheiro regional, infelizmente, pegamos em pandemia, eu tinha muitas ideias para estar elaborando aqui na minha região, né, na qual eu representava o Crato, o Juazeiro e Campos Sales, uma pequena parte da grande região Cariri, e pegamos em pandemia e os capítulos ainda não estavam voltando com as suas atividades presenciais, né? Além desse problema de os capítulos estarem remotamente, existia uma evasão capitular muito grande dos meninos que, por causa da pandemia e também por causa de estar na faculdade, escola, trabalho virtual, sobrecarregava eles. E quando chegavam no sábado de tarde, no sábado de noite, eles não queriam estar participando de reuniões online pela ordem de Molay, né? Obviamente a gente entendia porque eles também tinham outras responsabilidades, de estar a manhã todinha numa sala virtual na escola. Então a gente tinha esse problema da evasão capitular e o que é que a gente poderia estar ajudando. Mas graças a Deus, meus capítulos aqui eles são muito resistentes, muito fortes. A gente conseguiu estar trabalhando com os meninos remotamente
e até um número legal. E estadual, agora, é uma responsabilidade, uma jornada de compromisso muito grande. A gente pegou, graças a Deus, já os trabalhos presenciais, e eu sou do mesmo capítulo do meu grande mestre estadual, o Fred, um abraço, tio Fred, e a gente, não importa o dia, não importa a hora, tem compromisso na ordem de Demolei, a gente está saindo, já saindo 3 horas da manhã de casa, já saí 6 da manhã de casa, já cheguei em casa 3 da manhã, então assim, o cansaço, né, a nossa fisionomia obviamente cansa, o nosso corpo cansa, mas o espírito de estar trabalhando pelas 7 virtudes é muito grande e muito satisfatório. Legal. E no dia 23 de setembro, agora de 2022, você recebeu o grau Chevalier, né? Então, para quem está assistindo essa entrevista, explica um pouquinho para a gente, rapidamente, quais são os graus, né? E o que é feito em cada grau, né, da Ordem de Molay. Pronto, a Ordem de Molay, ela possui alguns graus que vão dizendo que cada vez mais você vai participando das reuniões. Quando o menino inicia dentro da Ordem de Molay, na fileira do seu capítulo, ele recebe um grau que é o grau iniciático. É aquele grau que ele vai aprender mais sobre a Ordem de Molay, que ele vai se atentar, ele vai entender os ensinamentos, vai entender as nossas 7 virtudes cardeais, nossos baluartes, e que ele vai começar a absorver os conhecimentos. Passando desse grau iniciático, ele vai para o grau Demolay, né, que é aquele grau que os meninos já estão um pouco mais experientes, entendem sobre os conceitos históricos da Ordem de Molay, como surgiu a Ordem de Molay, que a partir daí ele começa a assumir cargos dentro do seu capítulo, cargos para estar trabalhando para o seu capítulo, sendo da administração ou não, e tendo direito à voz e a voto dentro das fileiras. Uma certa idade, e depois de um certo período, ele como grau de Molay, ele passa a ser grau cavaleiro. O que é o grau cavaleiro? A cavalaria, digamos assim, resumidamente, ela é uma ordem dentro da Ordem de Molay, que é justamente aquela ordem dos cavaleiros templários que teve na Terra Santa, que é justamente estudar mais um pouco sobre os grão-mestres dos cavaleiros templários, sobre a cavalaria que teve nos anos passados. Então, ela é uma ordem que meio que estuda mais essa parte filosófica dentro da Ordem de Molay e que abre debate para os meninos estarem conversando. Geralmente aqueles meninos mais velhos e que também são bem mais experientes em relação a tempo na Ordem de Molay. E por último, que é um grau, uma honraria que você falou, que é uma honraria do grau de Chevalier, ela é a maior honraria, a maior que um demoliativo pode estar recebendo. Ela é uma honraria que diz que um demoliativo trabalhou, vem trabalhando pela instituição, que gosta de estar trabalhando pela essa querida ordem, e ela é uma honraria que é disponibilizada para poucos, porque ele mostra realmente que são poucos que merecem, não no intuito de merecer no sentido que ele é um ótimo homem, um ótimo demolei, que obviamente são os princípios, mas é que ele, acima de tudo, ele entende o que é que Frank Sherman Land, o nosso querido fundador, o nosso Haideb, quis passar, o que é que as nossas virtudes querem passar e cada vez mais se disponibiliza a estar ajudando o nosso capítulo. Eu só abri aqui rapidinho, eu sempre falei para os meus meninos, eu falo meus meninos aqui do nosso estado, porque eu sempre costumo falar que eu quero ser membro não só do meu capítulo mãe, mas membro de todos os meus capítulos, no intuito de querer ajudar e entender os problemas e poder resolver, não como estadual, mas como demoliativo. O colar que eu uso hoje, ele é um simples metal. Eu posso ser um mestre conselheiro estadual, o senhor pode ser um mestre conselheiro estadual, qualquer demoliativo pode ser um mestre conselheiro estadual, um mestre conselheiro. O que vai definir isso é seus pensamentos, sua palavra, sua ação e querer ajudar, acima de tudo, os nossos irmãos, os nossos tios, as nossas tias e a sociedade. Muito bom, você explicou muito bem aí a questão dos graus, mas eu queria saber, do seu ponto de vista, como é que foi receber essa honraria, esse grau honorífico que é o grau Chevalier? É emocionante. Como eu tenho essa honraria que meu capítulo me agraciou foi justamente no 20 anos do meu capítulo Cidade do Crato, número 527. E eu estava na organização do nosso capítulo, que a gente queria realizar uma cerimônia bonita, né? Uma cerimônia que é um marco na história, 20 anos de um capítulo. E eu estava na organização, então a gente começou a organizar as coisas, o que, é que a gente ia fazer, o jantar,
um vídeo de celebração. E eu também estava organizando cruz de honra de um membro do Conselho Consultivo do nosso capítulo. Então, assim, eu estava por dentro de tudo. Eu pensava, né? Estou por dentro de tudo. O nosso capítulo vai começar com isso e vai terminar com isso. E chegou um momento, e depois do cruz de honra, disponibilizado pelo tio Johnny, o nosso grande mestre, o tio Fred, ele se levantou, tirou o chocolate do grande mestre e colocou o Chavalier. E começou a abrir uma outra cerimônia. Eu olhei para os meninos assim do lado, olhei para o meu mestre conselheiro. Falei, oxe, estava tendo outra cerimônia e não me falaram. Eu fiquei sem entender. Só que começou a agir naturalmente. Só que antes disso, eu comecei a desconfiar, porque quando a gente estava começando a nossa reunião, meus pais entraram no templo. Né? E eu sempre puxei minha família para dentro da Ordem do Mole para ter reuniões abertas. Eu vi meu pai e minha mãe entrando e falei, olha, que maravilha, meus pais estão aqui, porque eu já tinha chamado. Só que 5 minutos depois, o meu irmão entrou. E meu irmão nunca participou de uma cerimônia aberta da Ordem do Mole. Eu falei, oxe, meu irmão está aqui, que maravilha também. Só que levamos. Aí o nosso grande mestre levantou, colocou o colar de Chevalier e pediu para o mestre de cerimônias pegar o agraciado. Só que eu pensei, não, é um tio maçom, um conselho consultivo, um demolê, que merece demais. Eu comecei a ficar feliz de pensar, vai ser ele. E no momento eu estava olhando e conversando com o mestre conselheiro aqui do meu capítulo lá. Eu falei, macho, a reunião vai ser isso, a gente vai ter essas cerimônias aqui e tal. E o mestre de cerimônia chegou perto de mim, olhou para o outro mestre conselheiro estadual, o João Lucas, aqui de Ceará, ele também estava presente, olhou para o Sênios, e na hora que eu ia olhar para ele, para saber quem ele ia pegar ali do Sênios, que a meu intuito foi ver quem ele ia pegar ali lá mãos, ele chegou e pegou em mim, me abraçou. Aí nessa hora a ficha não tinha caído, as pernas começaram a tremer, ele me deu um abraço, foi muito emocionante. Até então que o caminho para o altar, eu comecei a chorar já, eu não sabia o que era, não tinha, a ficha não tinha caído e foi assim, foi algo que fiquei bastante emocionado, chorei muito e fiquei muito feliz. Aí depois, o meu pai que entregou o livreto nas minhas mãos e foi algo mais surreal, mais sensacional. Eu imagino a emoção que você sentiu nesse momento, né? Recebendo aí o grau Chevalier. A gente já está encerrando, Paulo. Queria agradecer sua participação, mas eu queria que você respondesse uma última pergunta, porque eu acho muito interessante esclarecer o que é a Ordem de Molay, né? Qual é a importância da Ordem de Molay na tua vida e qual é a importância da Ordem de Molay para a sociedade? Como eu falei anteriormente, a Ordem do Mole, ela traz umas responsabilidades naturalmente. Né? Ele faz aquele garoto a ser mais responsável, aquele garoto ter mais maturidade, aquele garoto que sabe lidar com os problemas da vida. E antes de eu iniciar, e depois que eu iniciar, eu parei para refletir que eu mudei muito. A minha postura mudou muito, meu pensamento mudou muito. Eu agi dentro da minha casa, agi com meu pai e minha mãe, mudou muito. E eu acho que a Ordem do Mole, ela é uma coisa que eu sempre falei nas sindicâncias no meu capítulo, para os meninos que iam iniciar, que vão iniciar. E quando a gente tem essa conversa com os pais dele, eu sempre falava, a Ordem do Mole não vai transformar seu filho nem educar. A gente vai auxiliar na educação de vocês, responsáveis, e também é um papel fundamental estar dentro da instituição. Então, a Ordem do Mole, ela é chamada de escola de líderes. Ela vai fazer que esse garoto seja realmente um líder. Ele vai moldurar esse menino para ter princípios legais, princípios bons, ser um jovem cidadão do sobrenome dos nossos pais. Então, assim, o menino vai melhorar sua oratória, sua postura na comunidade, sua postura na sociedade, vai aprender a se comunicar em público, vai aprender a ter uma postura de realmente ser um garoto melhor. E a Ordem de Mulher é isso, são filantropias, são serviços comunitários e são serviços que são prestados para a sociedade e que são movidos pelo amor. Então, a Ordem de Mulher, a gente sempre pensa muito no próximo, sempre pensa, acima de tudo, respeitar o sexo feminino. Então, a Ordem de Mulher realmente me moldou como homem, me moldou em um ser melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um estudante melhor. E eu não sei o que seria da minha vida sem essa bela instituição que eu acho maravilhosa. Muito bem. A gente conversou com o Paulo Piancó, lá da cidade do Crato, que recebeu agora há pouco o grau Chevalier. Ficamos muito felizes por ele.
Queria agradecer, Paulo, a sua participação hoje aqui na entrevista, dizer que foi muito esclarecedor, conhecer um pouquinho da sua trajetória, você explicou sobre os graus da Ordem des Moulins, falou sobre o grau Chevalier, explicou também o que é a Ordem des Moulins para quem não conhece. Então, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, tio. Eu conto com todos vocês aqui, só para finalizar, no Congresso Estadual da Ordem Mulher Cearense, que vai acontecer no dia 25 e 26 de novembro na cidade de Iguatu. Então seria uma satisfação enorme de estar vocês aqui com a gente nessa oportunidade. Vamos lá, vamos participar. Bem, pessoal, a gente está encerrando aqui mais uma entrevista do Maçom News. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.